está no Instagram, venha para o YouTube, estamos ao vivo no YouTube. E boa noite para você que está aqui no YouTube com a gente, está escutando a gente bem, está vendo a gente bem. Vanessa teve uma questão tecnológica. Diga aqui a gente no chat. Esse vídeo, essa câmera aqui, qualquer coisa que você é super sensível, né? Qualquer coisa que você encosta, o negócio desconecta, não dá certo. Ó, Lorena, aí. Boa noite, diga pra gente a cidade e o estado, a gente quer saber. Lorena, tudo bem com você? Mônica, Creuzeni, bem-vinda. Creuzeni é nossa nova aluna, Vanessa. Opa, Renata, boa noite. Renata, boa noite. Vamos lá. Eu aprendo muito com essa advogada aqui, Creuzeni. Essa menina me ensina demais, doutora Vanessa Zanotti. Renata. Elaine. Olha, e essa noite está muito especial, porque hoje vamos encerrar as inscrições para o curso IEP. Quem está aqui, já é nosso aluno, nossa aluna, coloca aí hashtag. Qual hashtag, gente? Dê sugestão. Hashtag sou IEP, tá? Porque já criaram essa hashtag. Eu sei que Renata vai colocar, Mônica também é IEP, Creuzeni também agora é IEP. Mas quem está com a gente lá? Precisamos dizer para vocês que não, para você que está aqui com a gente, que não tem previsão de nova turma. Então, hoje, Creuzeni, que ligação maravilhosa a gente teve, hein? Que assim, nos 45 do segundo tempo. E, Renata, hoje, o tema da nossa live de hoje vai tocar em dinheiro. E quando a gente colocou a enquete lá na comunidade Domínio Extra, para vocês escolherem, são temas que eu percebo que na prática são muito demandados, né, dos clientes para a advocacia. E aí coloquei, e esse foi de cara o mais votado, porque o cliente, na maioria das vezes, vai chegar para a gente perguntando quanto ele vai gastar no inventário extrajudicial. Então, ó, Lorena botou já sou IEP, Renata sou IEP, Mônica sou IEP. Todo mundo que é IEP, vamos lá. Leidiane, boa noite. Vanessa, essa questão do valor, né, que vai gastar é complexo, porque há uma dificuldade na interpretação da tabela de emolumentos. Ela não é fácil, e em todos os estados ela não é fácil. Não é só uma característica especial do Espírito Santo, não. Ela é difícil em todos os estados, porque para se chegar, para lavrar uma escritura de inventário, tem o item da escritura, tem o item da microfilmagem, tem o item do processamento de dados, tem o item... Gente, é muito item para montar essa estrutura que o item mais item mais item é igual selo digital. E aí a gente está na legislação estadual, os valores, mas é super difícil. E aí a gente recomenda ir para a tabela das associações de classe estadual, que lá vai ter mais um Excel mais organizado e você consegue ter uma noção melhor dos valores. Renata, isso mesmo. O tema é muito importante, não apenas para quem executa, mas para quem contrata o serviço, para não ser surpreendido com valores não orçados. E hoje a gente vai fechar, então, as inscrições do curso IEP com esse tema, que amanhã você já vai, todas as informações que a gente passar para vocês aqui hoje, para você aqui hoje, você já vai poder aplicar amanhã na sua atividade profissional. E nós estamos muito, muito, muito felizes com todo o feedback que a gente tem recebido das alunas, dos alunos do curso IEP. Quem já está lá no curso, já teve acesso, módulo 1, módulo 2, módulo 3, o bônus registral, 4 aulas de marketing. Quem que está aqui já é IEP, já viu que o bônus registral está liberado. 4 aulas do bônus de marketing também já estão liberadas. E nós estamos verificando a questão do módulo 4.
Acredito que nessa madrugada ele já vai entrar aí para a gente lá na sala de aula. A gente quer que vocês coloquem aqui no chat quem já assistiu todos os módulos, mais os bônus, porque esse feedback é muito importante. A gente recebe muitos feedbacks, tanto lá na sala de aula, quanto por mensagem, pelo WhatsApp, mas a gente também gosta de aqui saber, já que a gente está aqui nesse ao vivo, trocando essa energia, de saber também quem aí já assistiu os módulos, os bônus, o que acha? Quem está no Instagram, vem para o YouTube. Ei, Rayane, boa noite. Olha, em relação ao bônus registral, depois que quem é aluno, passar pelo bônus registral, inicialmente vai parecer difícil, mas depois que você fizer a primeira vez na prática, você vai entender que é tranquilo e quão poderoso é, porque a maioria das pessoas, dos colegas advogados, não tem conhecimento, e você vai perceber que em 10 minutos muito, demorando, você vai conseguir fazer o protocolo de uma escritura de inventário e partilha diretamente no registro de imóveis. Renata Carlesso já viveu essa experiência. Conta pra gente aí, Renata Carlesso, como que é essa experiência aí de aprender o bônus registral e já materializar? A Renata é fera nos protocolos digitais. Ana já assistiu, está super ansiosa para o próximo. Elis, boa noite. E hoje a gente vai também falar sobre essa questão de valores. E antes da gente entrar no nosso ponto principal, eu tenho que relembrar a você que está aqui com a gente que a comunidade Inventário Extrajudicial na Prática já está ativa lá no Facebook e o debate está aquecido. Então, se você é nossa aluna, nosso aluno, vai ter acesso a essa comunidade que é exclusiva, fechada, só para quem está com a gente no curso IEP. Então, se você ainda não está conosco, hoje, o último dia, para você já ter acesso a todo esse material que já está liberado, e toda semana nós vamos liberando um módulo. Vocês devem estar acompanhando que eu e Nelis estamos frenéticas nas gravações. Vanessa, deixa eu quebrar o protocolo rapidinho para dizer para a Elaine, lá de Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro, município pequeno, né, Elaine? Mas que tem oportunidades aí de trabalho valiosas. Até ontem, só em 2023, em Conceição de Macabu, tiveram 74 falecimentos, ou seja, 74 oportunidades de você exercer a sua advocacia extrajudicial através do inventário extrajudicial e com o acolhimento, né, Vanessa, que a gente fala muito. A diferença entre a galera do IEP e a galera que está lá fora é acolhimento, atendimento humanizado, e é sobre isso. No final de tudo, é sobre o cliente ficar assim, de boca aberta, que ele nunca recebeu tanto acolhimento no escritório de advocacia, através de um advogado e uma advogada, como os nossos alunos. Lorena, que bom que você está... A Mônica está amando, Lorena também está sendo ótimas aulas, agregando muito para o meu conhecimento. Essa é a nossa intenção, da gente estar passando para vocês toda a prática do inventário extrajudicial, porque a gente, obviamente, vai também passar a teoria, mas a prática, explicar como no dia a dia vai acontecer, é o que a gente está focado em passar para vocês. Na prática, como que você vai trabalhar mesmo ali com o seu cliente. E para quem que é o curso IEP, no final das contas, nós idealizamos o curso IEP para você que muitas vezes não vai ter tido ainda nenhuma experiência no inventário extrajudicial. Então, se você tiver zero experiência, o curso IEP é para você. Se você já tem alguma experiência com inventário extrajudicial, o curso também é para você, porque eu tenho certeza que essa conexão do tabelionato e da advocacia, na prática, você ainda não teve, não experimentou. Então, o conhecimento que a gente vai passar para você vai otimizar o seu tempo sem sombra de dúvidas. Então, você vai ganhar tempo de qualidade com todo o conhecimento que a gente vai passar para você. Você vai conquistar sua liberdade geográfica, porque você vai conseguir trabalhar da onde você estiver. Você vai conseguir criar soluções práticas para demandas complexas. Lá na comunidade IEP, inclusive, é o local que a gente vai estar ali junto com vocês,
traçando soluções para casos concretos que vocês nos apresentem. Vamos lá, Nelisa, mas para quem é o curso IEP? O que eu mais gosto de tudo para quem é o curso IEP é ganhar tempo de qualidade para aproveitar a vida com o que realmente importa, que é a família, são prazeres. Comida, para mim, é um prazer importante, tempo de qualidade dedicado a um bom jantar, a um bom vinho. Então, um dos que mais me chamou a atenção, porque faturar honorários é legal, mas o ganhar tempo de qualidade engloba todos os outros, né? O faturar honorários, o alcançar clientes e o ganhar tempo de qualidade é imbatível para mim. E é claro, gente, faturar altos honorários, porque quando a gente bota na ponta do lápis quanto você vai ganhar trabalhando com inventário judicial, quanto você vai ganhar trabalhando no inventário extrajudicial, a diferença é gritante. Sinceramente, assim, não consigo nem expressar em palavras. Acho que você que vai estar com a gente lá no curso IEP, você vai ver na ponta do lápis quanto que isso representa, essa diferença de locais de trabalho. Por quê? Quando a gente trata de um inventário, o inventário é o mesmo. O que a gente vai trabalhar são diferenças no procedimento. Então, se a gente vai para o inventário judicial, você vai gastar ali, no mínimo, brincando 5, 10 anos. E no inventário extrajudicial, você pode gastar dias realizando o inventário extrajudicial. Então, quando a gente bota na ponta do lápis ali, os honorários de um lado e do outro, essa diferença vai você chegar à ideia de nunca mais querer ir para o Poder Judiciário, porque é gritante. Mais de 10 vezes o valor dos honorários por hora. Exatamente. E hoje, nossa função aqui é te apresentar o passo a passo para calcular as despesas ali, investimento com inventário, para aquela pergunta que o cliente faz cabeluda. Doutor, quanto vai ficar isso tudo? E aí você vai apresentar esse roteiro, né, Vanessa, que a gente desenvolveu, para que o cliente fique confortável em olhar aquilo e saber que aquele cenário, né, o cenário financeiro, ele já está tendo conhecimento através de você. Com certeza. E por que é importante você saber realizar esse cálculo desse valor? Porque, em regra, o cliente ele vai chegar para você perguntando o valor, porque ele precisa se preparar. E também muitos clientes eles somente vão optar realizar um inventário depois eles terem uma ideia do valor que eles vão gastar. Por quê? Sinceramente, até hoje, a gente tem pessoas que têm medo. Quando fala de inventário extrajudicial, inventário em cartório, a pessoa chega a arrepiar, pensando em valores altíssimos, que ele não vai ter condição de pagar, que às vezes a herança ela está imobilizada, então ele pensa assim, nossa, o ente familiar não deixou nem o dinheiro em banco, vamos supor, só tem bens imóveis, e aí ele pensa, nossa, eu vou para o inventário extrajudicial, inventário no cartório, cartório já pensa no valor altíssimo, e aí ele desiste sem você, na verdade, ele desiste sem ter outra informação, porque, para falar a verdade, quando o cliente te procura, e aí a gente trabalha muito bem isso lá no início do curso IEP, quando a gente fala da consultoria jurídica, que você tem que exercer a escutativa, e um dos tópicos é justamente esse, você passar para o cliente o valor para ele justamente colocar os pés no chão. Até a Renata colocou, já chegam com objeções dizendo que é caro, porque a visão que as pessoas têm dos cartórios é essa. Não, doutora, eu vou para a justiça, porque Deus que me livre para o cartório. Chegar no cartório, eles vão me arrancar o meu dinheiro todo, não vou conseguir resolver, não vou conseguir pagar. É assim que o cliente pensa. Mas aí, se você mostrar para ele, com o conhecimento que a gente vai passar para vocês hoje aqui, você vai conseguir retirar essa imagem que o cliente tem e levar para o extrajudicial, porque se você preenche os requisitos, não vai ser o dinheiro que vai fazer com que você não vá para o extrajudicial.
Porque por mais que possa parecer que o judiciário é mais em conta, e na grande maioria das vezes não a gente você vai precisar balançar o tempo, o quesito tempo, e uma possível intercorrência que pode ocorrer no meio desse processo, que é aparecer um comprador para esse imóvel. Você está no inventário judicial. Esse cliente ele vai ter que pagar um honorário a mais para você solicitar um alvará, porque não estava no seu contrato de honorários inicial. Então, o que parece que é mais econômico, como regra, não é. Quando a gente coloca o tempo em jogo, né? Quando a gente coloca o elemento tempo, aí a situação fica complicada para o Poder Judiciário, porque quando você apresenta para o cliente o gasto que ele vai ter no extrajudicial e a resolução que ele vai conseguir, no tempo que ele vai conseguir, não tem nenhum estado, Poder Judiciário, em qualquer estado do Brasil, vai superar o extrajudicial em qualquer estado. Isso eu estou falando assim, apesar do Brasil ter dimensões continentais, a gente tem números lá do CNJ que demonstram que a taxa de congestionamento em todos os estados brasileiros é caótica. Então, você ir para o Poder Judiciário é levar muito mais tempo para uma solução do que se você optar pelo extrajudicial. Então, a gente vai aqui ver os emolumentos, na verdade, não só os emolumentos, né, todos os gastos. E quem está aí já com papel e caneta na mão, coloca do lado, a gente traz esse alerta. E os grandes benefícios que você vai aprender aqui, né, com essas informações é que você vai ter segurança para passar para o cliente sobre o procedimento que vai ser realizado e, passando segurança, obviamente, o seu nome vai se fortalecer cada vez mais. Sim, e um outro benefício super importante é que você, mapeando a questão financeira para o cliente, vai deixar ele tranquilo, programado para todas as etapas que virão. E você, quando mostra esse mapa aí do passo a passo, o cliente também vai entender que aquele dinheiro todo não vai para você. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, porque quando você fala assim, vai girar em torno de 50 mil, dá um desespero, vai girar em torno de 100 mil, de 30 mil. A primeira coisa que o cliente pensa, inconscientemente, às vezes nem é consciente, mas, gente, essa pessoa vai receber tudo isso, e não é assim. Então, quando você põe na mesa esse passo a passo, dá clareza ao cliente, tranquilidade para o cliente e segurança do seu serviço, que você é só uma etapa de todo aquele passo a passo. Então, vamos iniciar esse cálculo maravilhoso aí, e eu vou dizer o seguinte, que no início da minha advocacia, gente, quando eu era generalista, fazia tudo um pouco, aqui, com certeza, eu estou falando com pessoas, advogados, que também eram generalistas, mas que agora estão aqui com a gente, estão se especializando no nicho da advocacia. Então, quando eu era generalista, não sabia, gente, fazer esse cálculo. E aí é bem complicado, porque você fica refém, né? Você fica refém porque você não sabe passar a informação certa, aí você acaba não passando, o cliente não sabe quanto ele vai gastar. Enfim, graças a Deus, eu nunca tive nenhum cliente que foi assim surpreendido com valores ou que reclamou, enfim. Todos os meus clientes até hoje a gente foi trabalhando, enfim. Agora, quando você se especializa, você passa essa segurança, passa esses valores, passa tudo que vai acontecer, todo o procedimento, a resposta que você tem do cliente é muito mais confortável, muito mais, vou dizer assim, o cliente ele sente ali que você está próximo, que você entende aquilo ali que vai acontecer, você entende o procedimento, é outro nível de conversa. Então, se você está aqui hoje, ainda não tomou decisão de se especializar em um nicho da advocacia, eu sugiro que você reflita, porque cada vez mais a gente percebe que a advocacia
ela, quando é especialista, ela tem um tratamento totalmente diferente. Quando você é generalista, e aí quando a gente está trabalhando com a jovem advocacia, em regra, a pessoa pensa que tem que fazer tudo, porque o que aparecer eu vou fazer, não tem como eu separar, eu preciso ganhar um dinheiro para aquele mês. E aí você se engana quando você tem esse pensamento, pensando que você precisa fazer tudo. Não, você não precisa fazer tudo. O ideal é que você defina um nicho, porque quando você definir, talvez um cliente vai pagar o que talvez, se você tiver como generalista, 10 clientes não vão te pagar. Então, você vai ter um cliente, você vai ter mais tempo para se dedicar àquele cliente, você vai atender aquele cliente com muito mais conhecimento, com muito mais proximidade do que se você tiver 10 clientes, cada um tema diferente, um trabalhista, um criminal, um consumidor, um inventário, enfim. Então, reflita sobre isso, porque eu percebi essa transformação da minha advocacia e é isso que eu estou passando para vocês. O que aconteceu comigo, e eu posso dizer que, desde o momento que eu foquei o meu nicho no imobiliário extrajudicial, e aí pega essa parte do inventário extrajudicial, porque a maioria dos inventários tem imóveis, então se conecta, para mim foi assim, divisor de águas mesmo na minha advocacia. E eu, do lado de cá do balcão, confirmo a fala de Vanessa, porque eu vejo a diferença entre especialista e generalista. Eu percebo nos honorários, quando eu tenho intimidade, o advogado ou advogada me compartilha, eu percebo na técnica a diferença, na conversa do e-mail ou do telefone, eu já sei se eu estou falando com especialista ou generalista. É muita diferença. E é gostoso quando você conversa, eu como tabeliã converso com um especialista, porque é tudo mais rápido, mais dinâmico, a gente sincroniza rápido. Quando o advogado ou advogada pede, Nelis, o que você acha disso? Esse caminho aqui tá legal? E a gente pode contribuir, abre para a gente contribuir, é bem acelerado. O cliente tem um resultado bem mais rápido. Então, vamos lá. Hoje, quem está aqui com a gente? Renata, Elane, Francine, Mônica, Ana, Elis, Rayane, se o cliente, Lorena, se o cliente aparecer para você hoje, você e perguntar, doutora, não vi nenhum homem aqui, temos homens aqui? Tem algum homem aqui, gente? Aqui se manifestou no chat, só foram as mulheres dominando aqui esse chat. Aí se tem homem por aqui, se manifeste. Cassiano, dá boa noite para gente. Agora eu quero saber, se você receber um cliente, perguntar, doutora, eu estou com uma pessoa falecida na minha família, eu quero fazer um inventário. Quanto eu vou gastar? Você que está aqui com a gente vai saber responder? Lohane, Andresa, as mulheres literalmente dominando, hein? Você saberia responder? Digam aí pra gente, sim ou não. Deixa eu facilitar, então, para elas, para eles e para elas. O cliente, ele chega com essa informação, olha, faleceu um ente da minha família, meu pai faleceu, e a soma do nosso patrimônio é 500 mil reais. Quanto a gente vai gastar? Dei uma facilitada aí agora, hein, Vanessa? Facilitou. Aí não vale, amiga. Aí não vale. Deu essa colher de chá para esse pessoal, gente. Não dá certo. A soma do patrimônio é 500 mil reais. E aí? Quem quer chutar? Quem quer chutar? Coloquem aí no chat. Quanto que vocês falariam para o cliente? Aproximadamente quanto? Ninguém vai chutar? Vamos lá, ver se alguém vai chutar, hein? E a gente já começa com esse ensinamento extrajudicial. Sempre será aproximadamente, né, Vanessa? A gente já pratica isso aqui. Sempre será gira em torno de, algo em torno de, aproximadamente. Aproximadamente, eu tenho medo, tá? Porque aproximadamente parece que só toca no máximo, mas não pode passar um pouquinho. Eu gosto mais de em torno de... enfim, então a gente já começa com a nota essa, Mônica, você que está com papel e caneta. É algo em torno de, gira em torno de. Olha só, eu estou rindo, porque Renata colocou assim:
Quem me dera se a pessoa chegasse falando do patrimônio. Renata, eu não sei se você quis dizer que a pessoa chega, eu acho que ela deve chegar reclamando, né? Talvez reclamando que vai gastar e tudo mais. Agora, ou se a pessoa não sabe nem que patrimônio ela tem, né? Nesse sentido. Sem saber nem o que tem, os imóveis todos irregulares, a documentação ninguém sabe onde está, enfim, pode ser isso, né? É nesse sentido, com certeza. A gente está no interior, a gente sabe bem que é nesse sentido. Mônica colocou, fechei o contrato hoje. Será que eu precifiquei certo, Mônica? Vamos descobrir. Na verdade, assim, hoje a gente não vai falar de precificação de honorários advocatícios, mas vamos falar de valor que o cliente vai gastar. E aí, na verdade, quando a gente, obviamente, que o valor dos honorários advocatícios está dentro desse gasto, mas hoje a gente não vai entrar na precificação, mas eu espero que você tenha precificado certo, eu estou torcendo. Vanelli, que bom que você já garantiu sua vaga, que estará conosco no curso IEP. Mais uma vez, vamos ligar o alerta que hoje a gente encerra as inscrições. Não sei quando a gente vai abrir uma outra turma, então aproveite, você que ainda não está com a gente, corre, garante curso IEP. E aí, olha só aí, já temos chutes, hein, Nelisa? Já temos. Gostei, Renata, mas está faltando coisa aí, hein? Vamos começar, Vanessa? Ó, Leidiane colocou 36 mil. Creuzeni, já chega falando que não tem dinheiro. Olha, todo mundo fala que não tem dinheiro, né? Mas você tem que mostrar a vantagem do extrajudicial para que ele entenda que a herança, ela precisa, na verdade, o inventário precisa ser realizado para que a herança possa tocar efetivamente, né, a esfera de propriedade dos herdeiros, para que eles possam movimentar. Então, essa importante conscientização, né, dessa necessidade de você realizar o inventário para que os herdeiros possam literalmente usufruir daquele patrimônio. Vanessa, então vamos fazer a simulação? Vamos lá. Então, primeiro, antes a gente entrar na questão da simulação, a gente tem que se lembrar de 2 pontos, tá? Primeiro ponto é que cada estado, ele possui uma tabela de emolumentos. Então, você vai precisar conhecer a tabela de emolumentos do estado em que o inventário extrajudicial vai se processar. Primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, também a gente precisa de conferir a lei estadual quando a gente estiver tratando de ITCMD. O ITCMD é fixado por meio da lei estadual, e aí você vai consultar a lei estadual no local que o imóvel está localizado. Então, se tem bem imóvel, você vai para a lei do ITCMD do estado, ok? E se tem bem móvel, o ITCMD será recolhido no local onde vai ser lavrada a escritura de inventário. Perfeito. A Renata colocou o seguinte, na verdade, o custo vai depender da situação documental do patrimônio. Renata, com certeza, se a gente se deparar com um caso concreto de documentação dos imóveis, talvez não falha, mas talvez incompleta, vamos falar assim, né? Incompleta. E aí a gente passa para a questão da precificação, quando você vai colocar seu valor, né, dos honorários, você precisa fazer aquela análise documental. Inclusive, quem está no curso IEP, verifica que no momento, após a consultoria, que você obtém todas as informações, né, sobre os documentos do inventário extrajudicial, é o momento de você pausar e fazer análise da documentação para você precificar. Porque aí você vai passar o preço, né, na verdade, não o preço, você vai passar o valor do investimento que o cliente vai fazer no seu trabalho, a depender do que você vai precisar procurar, vamos dizer assim, sobre aqueles documentos do espólio, dos bens deixados pela pessoa falecida, né? Mas a gente não vai entrar nessa questão específica de regularização imobiliária, nem de levantamento documental, não. Aqui a gente vai trabalhar os pontos de gastos que já são certos, que
todo inventário extrajudicial vai ter, ok? As variáveis a gente vai tratar no curso IEP com você. A gente tem algumas variáveis aqui, microvariáveis, que pode ter ou não, mas essas microvariáveis, elas não vão impactar tanto financeiramente. Vamos começar? Vamos começar com você, doutora Vanessa, porque o primeiro é seu, né? Vamos lá. Primeiro, a gente vai mencionar a questão dos honorários advocatícios, e aí até já adiantei aqui, falando sobre a precificação, que você vai precisar conhecer todos os elementos do caso concreto para você elaborar a sua proposta de honorários. Inclusive, uma das lives que a gente fez recentemente, não sei se foi a live que eu fiz sozinha, que eu mencionei que um dos erros mais cometidos pela advocacia é quando o advogado, a advogada, passa o valor dos honorários advocatícios antes de conhecer o caso concreto. E eu conheço pessoas que têm um valor meio que fixo do inventário extrajudicial. Nós já estamos relatos, né, Nelisa, de advogados que cobram um salário mínimo para fazer inventário extrajudicial, enfim. Quando a gente se depara com o caso de inventário extrajudicial, são vários pontos que você precisa analisar. Então, um dos pontos é, por exemplo, quantos herdeiros você está lidando. Por quê? Quantos herdeiros vai significar quantos documentos, né? Qual vai ser o levantamento documental que você vai fazer? O levantamento documental que você vai fazer para um herdeiro é totalmente diferente se você estivesse tratando de 10, 15 herdeiros. Então, saber quantos herdeiros é imprescindível para você precificar. Quantos bens? Mesma coisa. Você está tratando um inventário extrajudicial com um bem? Olha só quantos documentos você vai obter. Agora, se estiver tratando de inventário extrajudicial com 20 bens imóveis, por exemplo, vai ser outra realidade. Então, a precificação, os honorários advocatícios, é um gasto que o cliente vai ter, mas que você só vai conseguir passar para o seu cliente depois de analisar as peculiaridades do caso concreto. Então, leve o seu cliente da duvidazinha para a consultoria jurídica. Na consultoria jurídica, obtenha todas as informações e leve depois para você, depois de analisar tudo que você obteve na consultoria jurídica, você apresenta sua proposta de honorários. Mônica, foi isso que você fez quando fechou esse contrato hoje? Você fez todo esse passo a passo? Fala aí para mim. Então, o primeiro investimento, antes a gente entrou nos honorários, Vanessa, a gente não falou os detalhes da simulação. Nossa simulação, ela considera um patrimônio de R$500 mil, um único imóvel com meia-ação. Esse com meia-ação parece relevante, mas é extremamente relevante para fins do investimento financeiro. Então, o primeiro, honorários advocatícios. Primeiro, investimento do cliente. Segundo, investimento do cliente, escritura pública de nomeação de inventariante. Qual é a pegada da escritura pública de nomeação de inventariante? A resolução 35 do CNJ teve uma atualização em 2022. Lá no artigo 11 diz, o termo inicial do inventário é estabelecido, eu não sei exatamente os termos, mas pela escritura pública de nomeação de inventariante. Esse artigo 11 está gerando uma polêmica entre os tabeliães, porque tem tabelião que entende que o que interrompe o prazo, o termo inicial para interrupção do prazo da multa do TCMD é o protocolo na Cefaz, a comprovação que protocolou dentro dos 2 meses. Tem tabelião que entende que é o requerimento dentro de 2 meses. E a resolução fala que o termo inicial é a nomeação de inventariante. Então, se o tabelião que você trabalha, é o seu tabelionato preferido, entender que o termo inicial do inventário é a escritura pública de nomeação de inventariante, você precisa correr para fazer esse requerimento, protocolar esse requerimento para esse cartório produzir essa escritura pública de nomeação de inventariante para vocês assinarem dentro de 2 meses. E isso eleva o seu honorário, porque há algo urgente, né? Em verdade, Vanessa, eu entendo até que se o entendimento do tabelionato for que a escritura pública de nomeação de inventariante é o termo inicial, é algo urgente.
o cliente precisa adotar medidas para te contratar urgentemente, você precisa acionar o tabelionato urgentemente. Então, a escritura pública de nomeação de inventariante no Estado do Espírito Santo, a nomeação de inventariante no Estado do Espírito Santo, algo em torno de R$200. Uma questão importante da nomeação de inventariante é que alguns tabelionatos já colocam todas as certidões dela. A nomeação de inventariante já vem com as certidões de casamento, de nascimento, todas as certidões que envolvem o falecido e os herdeiros. Outros tabelionatos inserem apenas as certidões do falecido. Importante que, se o falecido tiver certidão positiva, tá tudo bem não constar na nomeação de inventariante. Na escritura pública de inventário, ela é necessária, na nomeação de inventariante, não. Então, a nomeação de inventariante, ela pode ser exigida para você sacar valores, para pagar cartório, pagar inventário, ela pode ser exigida para acessar bancos, para ter acesso a dados bancários, ela pode ser exigida como um termo inicial para interrupção da multa. Existem várias possibilidades, a gente trouxe 3 aqui, mas lá no IEP tem várias, eu acho que tem algo em torno de 7 ou 8 possibilidades que gera a necessidade da lavratura da escritura de nomeação de inventariante. Então, quando eu falo algo em torno de R$200, significa que a nomeação é algo em torno de 200. Se o cartório for emitir as certidões, sobe o valor. Se você já trouxer as certidões, todas atualizadas, tudo certinho, vai girar em torno de 200, no Estado do Espírito Santo. Beleza, olha só. A Mônica botou uma carinha, socorro! Muitos detalhes, né, Mônica? Por isso que quem atua na advocacia extrajudicial é top, porque precisa de mais conhecimento do que quem atua lá no judicial. Mônica, olha só, se você estiver falando sobre a questão dos honorários, eu acho que é isso que ela respondeu, que ela não fez esse passo a passo. Calma, você já está no curso IEP. Então, pode ser que essa sua experiência seja a última, vamos dizer assim, antes de todo o conhecimento que você vai conquistar ali no curso IEP. E pense que esse cliente, pode ser que você, no final, se você estiver pagando para trabalhar, já aconteceu comigo. Então, assim, eu sei que a gente talvez fique um pouco desmotivado e tal, porque depois percebe que a gente não cobrou o valor adequado, mas não se desanime, porque você está aqui com a gente toda segunda-feira, a gente percebe que você está com esse compromisso de se especializar. Então, relaxe, faça o trabalho de todo amor, de todo carinho, com todo cuidado, pense em aplicar todo o seu conhecimento ali, nesse caso concreto, de inventário extrajudicial, e no que tange os honorários, relaxe, que você agora já vai ficar craque nessa questão da precificação. É importante, só voltando a essa questão da precificação, a gente também acompanhar a evolução da tabela de honorários da OAB, né? Aqui no Espírito Santo, a gente ainda não tem a previsão do inventário extrajudicial, mas alguns estados têm. Então, por exemplo, o estado aqui de São Paulo tem um inventário extrajudicial previsto na tabela, né, da OAB de honorários, e aí aqui eles colocam 6% sobre o valor real do Monte-Mor ou 6% sobre o valor real do quinhão de cada herdeiro. Teve um tempo atrás que eu fiz uma pesquisa em algumas tabelas de ordem que havia previsão, e eu percebia que girava em torno, algumas tabelas 3% até 6%, girava nesse patamar. Acho que eu não cheguei nenhuma vez em torno de 10%, não, mas depois eu vou até atualizar essa pesquisa para disponibilizar para você que está com a gente lá no curso IEP, porque você pode utilizar como analogia essas outras tabelas, caso o seu estado não tenha essa previsão, ok? Renata, e sim, é uma escritura, no Espírito Santo é uma escritura sem valor declarado. É só ir lá na tabela e ver esse valor, claro, combinado com microfilmagem, combinado com processamento de dados, né? Com todos os itens da tabela. Próximo, Vanessa, esse é variável, né? É variável. Então, olha só, a gente falou, a gente vai abordar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. São 8 tópicos, tá? Só para vocês se ambientalizarem. Aí a gente passou pelo primeiro, quer dizer, o segundo, né? Honorários. O segundo, procuração. Não, minto. Segundo, escritura pública de nomeação de inventariante. Agora, o terceiro, a terceira possibilidade de gasto que você pode ter é referente à procuração. Porque você pode existir algum herdeiro que queira ser representado. Essa possibilidade é bem interessante, porque muitas vezes você vai fazer um inventário extrajudicial no cartório e muitas vezes o herdeiro não é domiciliado naquele cartório e você vai ter que solicitar essa procuração no domicílio dele lá. Então, você, obviamente, lá nos seus honorários, vai incluir esse acompanhamento que você vai ter que apresentar para o cartório do domicílio do herdeiro, os termos que você quer que conste na procuração, e ele vai ter esse gasto lá para lavrar essa procuração por instrumento público. Sim. Certo? Certo. Próximo, eventual débito existente em nome do falecido. E eu até, no meu checklist aqui, anotei que é muito comum, você que já vivencia, que está aqui com a gente, que já vivencia inventário judicial, é muito comum débito de PTU e PVA. Se tiver veículo, se tiver imóvel, é muito comum. Então, essa quitação desse eventual débito vai precisar ocorrer. E a gente trouxe aqui esses dois exemplos, né? PTU e PVA, vai precisar ocorrer para que o inventário possa ser lavrado com todas as certidões do falecido negativa. E esse valor, é claro que os herdeiros, eles vão ser responsáveis, né, em quitar nos limites da herança. Então, obviamente que, se você se deparar com débitos, dívidas exorbitantes que extrapolem o valor da herança, aí é claro que a gente vai ter o inventário negativo, né? Com saldo negativo. Então, a gente precisa de também esclarecer esse limite da responsabilidade, vamos dizer assim, do herdeiro pelo débito. Perfeito. Vamos agora, a gente chega no 1, 2, 3, 4, agora vamos para o quinto, ITCMD. Gente, todo mundo que está anotando, está conseguindo acompanhar aí os tópicos, é importante, hein? Só que se a gente vai falando muito rápido, a gente volta. Pode falar no chat que a gente volta. ITCMD, então no Espírito Santo, a gente tem uma alíquota de 4%, no Brasil varia de 2% a 8%. O ITCMD é a tributação que é obrigatório recolhimento prévio, ou seja, você lavra a nomeação de inventariante, que paga o ITCMD e lavra a escritura de inventário e partilha. Para que a gente consiga lavrar a escritura de inventário e partilha, o ITCMD precisa estar previamente quitado. Então, esse é mais um investimento financeiro que os herdeiros precisam fazer. E aí, quando a gente vai... Aqui, ó, a Renata colocou, a anotação hoje está na caixola. Quando a gente vai para os estados, aí cada estado vai estabelecer a sua alíquota. Aqui no Espírito Santo é 4%. Aqui no Espírito Santo, a gente ainda não tem a possibilidade de expedir a guia e efetuar o pagamento, mas alguns estados já têm essa possibilidade de você entrar no sistema declaratório, como, por exemplo, São Paulo. Seria interessante a gente compartilhar. Eu estou aqui com um site aberto. Acho que eu consigo compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o site. Para vocês verem como São Paulo... Compartilhar a tela. Gente, até falei com a Nelisa. Que maravilhoso que vai ser aí. Estão vendo? Quando o Espírito Santo tiver essa possibilidade de você já fazer a declaração, né? Isso facilita muito, né? No nosso dia a dia, na prática, do que você ficar aguardando uma
avaliação manual, né? No estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente declara o valor venal, que é da determinação da lei, e imediatamente sai o imposto, e o Estado tem até 5 anos para cobrar qualquer diferença na avaliação. É bem didático, rápido, na mesma hora sai o boleto para o cliente pagar e a gente consegue bater recordes de lavratura de escritura. E aqui, o interessante também é que você pode entrar aqui e colocar, explicar também para o cliente, né? Utilizar também as informações que estão no site para que o cliente tenha acesso, né? Então, muito interessante essa possibilidade. Salvo engano, foi no São Paulo e na Bahia que a gente fez essa pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo abrir a Bahia aqui também. A Bahia tem até um nome diferente. A gente tem alguém da Bahia aí? A Bahia tem um nome diferente. Aqui é ITCMD. Em São Paulo, a gente também é ITCMD. Agora, na Bahia, chama ITD. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a Bahia. A Lorena colocou, é bem rápido mesmo, gerar ITCMD aqui. Vamos ver aqui. Gente, mamãe tá falando para as mulheres. A mulherada que tá assim, invadiu o chat, tem que compartilhar para os homens terem também todo acesso a esse conhecimento. Mamãe arrasou no comentário aí. Deixa eu olhar aqui, compartilhar a tela. Vamos ver. Aqui eu vou compartilhar com vocês da Bahia. Estão vendo? Sim. Aí aqui a gente tem ITD, aí explica quais são os documentos, como fazer. Aí aqui já tem as orientações, para a emissão do DAI. Olha só que legal, tempo médio. Tempo médio, imediato, acabou. Nossa, maravilhoso. Ou seja, você entra aqui, já preenche, já sai com a guia, já paga e vamos torcer para essa facilidade de chegar ao Espírito Santo mais rápido, né, Nelisa? Sim. Vamos lá, então, para o próximo. Chega, enfim, na escritura pública de inventário e partilha. Muito importante que você saiba que a meação não pode ser selada na escritura pública. Na escritura pública, a meação não é parte transmissível de patrimônio, ela é apenas destacada para entregar ao cônjuge sobrevivente, e o que é selado na escritura é apenas a herança, a parte transmissível, a parte que corresponde ao falecido. Então, vamos imaginar um cenário de um patrimônio de R$200 mil, sendo essa escritura pública lavrada no Espírito Santo, com um imóvel no Espírito Santo, a escritura vai ser selada, e tiver meação, a escritura vai ser selada sobre 100 mil e não sobre 200. Muito importante isso, que vocês verifiquem o selo para que fique tudo certo. E a escritura no Espírito Santo de imóvel acima de R$200 mil em 1 centavo gira algo em torno de R$8.300. Elisa, a gente percebe selar a meação por aí, na Suíça, assim? Selar a meação? Porque você colocou tão enfaticamente, não pode selar a meação. Aí eu falei, gente, será que tem alguém que coloca a meação lá? E como que é isso? Não sei, se lá na Suíça tem alguém que sela o bloco inteiro, né? Vamos supor 500 mil que cele a escritura sobre 500 mil. Eu não sei se existe isso, mas o correto é selar a escritura sobre 250 mil quando houver meação, porque a meação não é parte transmissível. Não há transmissão de parte de meação. A gente só sela a escritura pública na parte transmissível, que é os outros 50%. Gente, inclusive, sobre a questão de partilha, separar meação e tudo mais, nós gravamos
o módulo de partilhas, né, Nelisa? Aquela do artigo 1829, que deixa todo mundo enlouquecido. Gravamos. Ficou o módulo das partilhas perfeitas. Tá sensacional. O nome do nosso casal é maravilhoso. A gente não vai falar qual é o nome, vou deixar para quando os alunos assistirem, as alunas assistirem, vão ver o nome do casal, mas o casal é inédito, vocês vão se surpreender. E o módulo das partilhas perfeitas ficaram, né, os blocos, né, do módulo partilhas perfeitas, ele ficou, as aulas estão perfeitas. E a gente precisa alertar o seguinte: a gente está liberando as aulas semanais porque a gente precisa que vocês tenham tempo para digerir tudo, toda essa informação, todo esse conhecimento, para que nada se perca aí nesse meio tempo, porque a gente sabe que a vontade, né, a vontade de você que está aqui com a gente, é chegar no final, é chegar lá na hora de fazer o inventário e partilha, é resolver lá os casos concretos que está lá no módulo 10. Mas para a gente chegar lá no módulo, para resolver os 9 casos concretos que a gente vai resolver, a gente precisa que vocês passem por todo o procedimento, todo o conhecimento que está no módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para chegar no 10 e resolver os casos concretos. Então, a estrutura do curso IEP, ela foi pensada estrategicamente para você aplicar no seu dia a dia, mas você precisa de passar por esses módulos para você conseguir todo o conhecimento necessário para chegar no caso concreto. Então, a gente está percorrendo as etapas, a gente espera que você que já está no curso IEP, você que vai comprar hoje o curso IEP até meia-noite para entrar nessa turma, você entenda esse procedimento que tem que ser observado, certo? Aqui, a gente não vai falar o nome do casal, não, mas eu vou ter que compartilhar com você, que já é nosso aluno, nossa aluna, que a gente ampliou o módulo das partilhas. Eram 4 blocos, a gente está trazendo 6 blocos, porque entendemos que precisávamos ampliar. Então, você pagou por 4 blocos no módulo 9 e vai levar 6 blocos no módulo 9. Na verdade, agora, hein? Na verdade, esse compromisso nosso, a gente assumiu quando a gente abriu as inscrições, né? No dia que a gente fez a live de abertura das inscrições, a gente falou: olha, nós estamos abrindo hoje, mas você pode ter certeza que nós vamos entregar muito mais do que está ali previsto no site de vendas do curso IEP. Então, o nosso compromisso, a gente tá agarrada nisso daí, e você que está com a gente vai perceber na real que vai acontecer literalmente uma transformação com todo esse conhecimento que a gente está disponibilizando para você. Próximo, é o 7º agora, é o registro da escritura de inventário e partilha. Na escritura, não sela a meiação. No registro, é selado todo o patrimônio, parte transmissível e meiação. Por quê? É uma massa que só o registro vai separar. Então, na escritura, a gente sela apenas pela parte transmissível, e no registro ele vai selar um todo. No Espírito Santo, escritura pública acima, registro de escritura pública acima de 200.001 centavos gira algo em torno de R$5.500. E aí pode ter alguém que está aqui conosco que não tem a prática ainda, né? Do inventário extrajudicial ou judicial mesmo, porque o registro a gente vai precisar realizar, tanto faz se for o inventário judicial ou extra, e não está entendendo essa parte do registro. Então, a gente precisa esclarecer que, quando o inventário é finalizado, que é feita a individualização do patrimônio para cada herdeiro, você precisa levar esse
documento, vamos dizer assim, e aí se você está no Poder Judiciário, é o formal de partilha, se você está no extrajudicial, vai ser a escritura pública mesmo, né, do inventário e partilha, você vai ter que pegar esse papel e levar para o cartório de registro de imóveis para solicitar esse registro perante a matrícula dos imóveis. Então, quando a Elisa fala do registro, é esse registro que ela está tratando. Esse, inclusive, é um dos serviços complementares que você, advogado, pode oferecer para o seu cliente, porque ele, em tese, o procedimento do inventário extrajudicial já foi finalizado, já está concluído ali. Então, você pode oferecer esse plus e, obviamente, adicionar nos seus honorários. E quando a Elisa, lá no início da nossa live, da nossa aula, falou sobre o bônus registral, que já está disponível para os nossos alunos e alunas, é justamente você utilizar ferramentas que hoje estão disponíveis para fazer para prestar esse serviço da onde você estiver. Com liberdade geográfica. Perfeito. E o último, Vanessa, você podia falar do último, que eu gosto, de como você fala bem desse último aí da atualização. Esse último também o serviço complementar, né? A gente pode começar por aí. Também o serviço complementar e de suma importância, porque a depender do tipo de bem imóvel que você estiver tratando, caso você não realize, pode representar um prejuízo para o seu cliente. Então, qual é esse último gasto? Porque, na verdade, não vai ser um gasto, porque na maior parte das vezes, esse serviço ele vai ser gratuito, que é a atualização dos cadastros. E aí, por que a gente trouxe ele? Já que ele é gratuito, por que você está colocando ele como gasto? Porque se você não faz, a depender do cadastro, você vai trazer um gasto futuro para o seu cliente. E qual é o gasto futuro do seu cliente? E aí, especificamente, para quem atua em região que tem imóveis, terreno de marinha, você precisa, ao finalizar o inventário extrajudicial, levar esse documento para a Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, e atualizar o cadastro perante a SPU daquele imóvel que é terreno de marinha. E aí, essa atualização de cadastro não vai ter qualquer tipo de gasto, mas se você não faz no prazo de 60 dias após a conclusão do inventário e partilha, o seu cliente vai pagar uma multa quando ele for fazer, certo? Então, você precisa colocar um asterisco aí nesse cadastro. Quando a Vanessa fala que o cadastro é gratuito, é o cadastro de IPTU, atualização do IPTU, atualização do condomínio, atualização do INCRA, atualização e todas as atualizações que envolvem os imóveis. A maioria é gratuito. A maioria, ou todos são gratuitos, mas a transferência é gratuita, mas se você for fazer isso, você precisa contabilizar nos seus honorários. Não, sim. Porque você vai acionar vários órgãos, vários setores, para que fique fechado, assim, 100% a entrega do resultado. Quando eu falei gratuito, é porque você vai para o órgão e você não vai pagar nada para fazer essa atualização do cadastro. Uhum. Mas não pode perder o prazo, principalmente na Secretaria do Patrimônio da União, porque se perde o prazo, vem a multa, e a multa é tensa. E eu digo isso por vivência própria. Eu já contei aqui, quem está aqui com a gente toda segunda-feira já escutou meu relato do inventário do meu avô. Então, esse prejuízo realmente é algo que você tem que evitar. Na verdade, você deve evitar, porque você é especialista, você está aqui com a gente toda segunda-feira. Quem aí já tirou foto, já postou nas redes, mostrando que está inventando? A gente com careta, sem careta, pode colocar, não tem problema.
E como a Renata falou, esse serviço gera ótimos ganhos e também representa que você está se preocupando com o seu cliente, não somente no que tange a finalização ali do inventário extrajudicial, mas que você se preocupa em entregar um pacote completo. E aí, hoje, eu até compartilhei lá nos stories, a gente está com a tarde inteira em reunião, e quando a gente se depara com especialistas mesmo, né? Independente da área que você está tratando, se você está falando de advogado, de pessoa que trabalha com investimento, enfim, você tem um tratamento totalmente diferenciado e também você percebe que a pessoa se preocupa com a sua experiência naquele trato. Então, por exemplo, quando você está pensando na sua advocacia, e aí quem está aqui com a gente tem que pensar a advocacia como negócio, a advocacia é o seu negócio. Então, independente se você está numa cidade grande, uma cidade pequena, a advocacia é o seu negócio, você está se especializando, você está no curso IEP, você vai está agregando conhecimento para devolver para os seus clientes, para devolver para a sua sociedade. Isso tudo é algo sensacional, é algo fantástico. E as pessoas vão ver no seu dia a dia, no seu trabalho, essa diferença, que agora elas estão tratando com uma pessoa especialista e não com uma pessoa que pega um caso de consumidor, um caso de direito penal, um caso de trabalhista, um caso, enfim, direito, sei lá, contratual, enfim. Então, quando você foca, a pessoa vai sentir e não tem para ninguém, não tem para ninguém. É isso que eu tenho para dizer. Não tem nem mais o que falar, estou aqui apaixonada. A dona Vânia criou essa menina muito bem, hein? Mamãe tá aí ainda, gente. E ó, quem já é IEP, sou IEP, hoje a gente fecha essa turma e a comunidade IEP tá bombando e cada vez mais o network vai só aumentar, hein? Aguardem. Último dia de inscrições, a sua oportunidade de transformar a sua advocacia é agora. Não tem previsão de abertura de nova turma, então o momento é agora. Agora, Nelisa, quem está aqui com a gente toda segunda-feira vai continuar conosco segunda-feira, independente se você está com a gente no curso IEP ou não. É claro que a nossa vontade é que você esteja conosco, porque a gente sabe que lá no curso IEP a nossa entrega vai ser a gente aqui, nessa aula, toda segunda-feira, a gente traz todo esse conteúdo, toda essa nossa experiência prática, todo o nosso conhecimento técnico. Imagine o que a gente está entregando lá no curso IEP para as nossas alunas e nossos alunos. Então, você que está aqui com a gente, que não vai estar conosco no curso IEP, nós te esperamos toda segunda-feira, porque o nosso compromisso continuará aqui no YouTube, hein? Vanessa está maravilhosa nesse final, vou deixar para sua conta. Então, vamos nos despedir, dizer que a gente se encontra lá no curso IEP, ou na próxima segunda-feira, ou nos dois locais, que é onde eu desejo te encontrar, no curso IEP e também na próxima segunda-feira. Beijo grande!